Olá, boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui para trazer até vocês assuntos que falam a respeito de cura emocional. Hoje nós vamos trazer aí algo bem diferente, e você que pode estar assistindo conosco vai saber, porque nós vamos novamente, mais um pouquinho mais, mesclar a respeito da palavra de Deus em conjunto com a psicanálise, em conjunto com curas, com traumas emocionais, e nós não vamos poder estar falando muito a respeito, mas eu quero considerar aqui que nós vamos dar a parte 1, 2 e 3 durante 3 semanas. Então a gente vai fazer uns convites aqui, né? E vamos para aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. É maravilhoso quando Deus ele vem ao nosso encontro e fala: é esse assunto que eles precisam ouvir, né? O Espírito Santo, ele é muito maravilhoso e não deixa de ser diferente, né? Essa live, ela vem para fazer realmente algo, né? Para a gente fazer uma reflexão, para a gente tentar mudar aquilo que nós conseguimos e onde nós não conseguimos, outras situações que a gente vem falando há bastante tempo, né? Muitas pessoas perguntam como que eu faço para... Eu tô num estresse alto, elevado, eu tô numa ansiedade completa, já fui ao médico, né? Então, assim são as perguntas. E existem coisas que nós respondemos, existem coisas que nós vamos buscar junto com vocês, né? Porque sempre nós dizemos que o psicanalista, não só o psicanalista, qualquer profissional, ele tende a abordar todas as coisas, mas está sempre estudando, lendo, buscando, para que a sua área profissional não seja aí uma área mirrada, que nós chamamos, né? Então, nessa noite, nós vamos falar a respeito de curas para traumas emocionais, mas dentro também da palavra de Deus, né? Então, existe hora que a gente não tem como separar. É isso e é isso mesmo. Então, vamos lá adiante. Se você está me ouvindo bem aí, né? Fala uma boa noite aí para mim, se o som tá legal. Hoje eu resolvi colocar o fone de ouvido, né? Então, seria bom que você falasse para mim como que está o som aí, certo? Para você estar aproveitando desse assunto e pensando, né? Porque o assunto, quando ele vem para a gente também fazer uma reflexão, né? Ele vem para a gente também tentar uma mudança de dentro para fora, porque muitas vezes a gente espera do terapeuta, do pastor, da pastora, do missionário, do conselheiro, né? Mas eles não podem fazer tudo, né? Nós temos que fazer alguma coisa, e isso é muito importante, certo? Então estamos aqui, depois a gente vai compartilhar, e eu creio que muitas coisas vai dar um up aí para você que está passando agora mesmo em um telefonema, a pessoa dizendo: estou muito cansado, né? Mentalmente não consigo. Por que será que não consegue, né? O que está faltando aí para poder fazer? Ok, isso aqui tá bom.
Então vamos lá, né? Sejam bem-vindos, né? Bom, hoje nós vamos falar sobre cura para traumas emocionais, baseado na palavra de Deus, certo? Os assuntos que nós vamos abordar, eles têm referências com culpa, eles têm referência com cobranças de outra pessoa, têm referências também com perturbações emocionais, né? Mas também tem referência com sintomas e como tem a cura, né? E também vamos falar do eu, vamos falar da restauração para a gente ser bênção. Nós vamos introduzir aqui questões que estão acontecendo diariamente com as pessoas, não só cristãs, mas, né, de outras religiões, e é uma questão que é muito delicada. Lá na outra semana eu falei um pouco sobre isso e eu quero estar falando novamente. Nós vamos abordar aqui questões de pessoas que têm raiva, têm senso de culpa, têm depressão e acham que não tem depressão, pessoas que têm o complexo da inferioridade e aquelas pessoas que têm o complexo do perfeccionismo. Então, sentimentos são sentimentos que dão a sensação que nunca vamos atingir o objetivo de alguma coisa que nós estamos querendo. Parece que tem alguém que está parado, sem poder andar, sem poder modificar. Mas isso acontece porque quando a mente não funciona, quando a mente está parada, quando a mente está restringida a religiões ou restringida a conceitos de outras pessoas, tudo em nós fica travado. E automaticamente, se a nossa mente, a nossa saúde mental não está funcionando, nós não vamos conseguir organizar a nossa vida, nem de esfera emocional e nem de esfera material. Como nós falamos da outra vez, na palestra da semana passada, que se você tem ordens emocionais na sua vida que está sendo afetada, sua saúde mental, então acontece que tudo isso ela vai gerar um acúmulo, não só no teu emocional, mas vai gerar um acúmulo também na sua matéria, né? Doenças que são causadas por causa do emocional. Mas é incrível que as pessoas lêem sobre isso. Isso aí está no ar, no mundo inteiro. As pessoas sabem disso, mas continuam com medo de procurar o psicanalista, de fazer a terapia, de conversar sobre o assunto, ou quando então diz, não, eu não sou essa pessoa aí não que você está falando. Então, existem situações que nós temos que fazer uma reflexão e saber que nós precisamos de ajuda, mas que nós precisamos observar também aquilo que nós podemos fazer por nós mesmos. Então aqui também nós vamos falar sobre aquela constância, ou quando não, constante sofrimento emocional. A pessoa dorme com esse sofrimento emocional, a pessoa acorda, a pessoa vai trabalhar com esse sentimento, essa agonia, esse tormento interior por falta de libertação. E muitas vezes, quando a pessoa toma uma atitude, ela quer se libertar por inteiro de uma vez só. E não é assim que funciona, né? Então, cada um de nós sabemos dos tormentos interiores, sabemos dos traumas emocionais, sabemos daquilo que realmente está sendo afetado. Só que tem pessoas que elas não querem falar no assunto. Talvez o companheiro ou a companheira que está do lado até observa, mas a pessoa não quer falar sobre o assunto.
portanto, torna-se quase, não impossível, quase impossível de ajudar uma pessoa dessa maneira. Então, como a gente está falando aqui, né, não são segredos, vamos falar dos ciclos das feridas emocionais. O que é o ciclo, né? É igual uma roda gigante, vai, né? Depois volta de novo. Então, eu quero abordar a respeito do meu ministério pastoral e da minha área que eu estou trabalhando como psicanalista e atendendo também como conselheira com pessoas, principalmente não só mulheres, mas adolescentes e jovens, né? Não vamos ter como abordar tudo ao mesmo tempo hoje, né? São muitos assuntos. Por que ocorre o suicídio? Por que o adolescente se suicida? Por que a causa da pessoa tentar o suicídio? Por que a esposa? Por que a mulher? Por que a namorada? Por que o próprio homem, né? Muitas vezes o homem, a tendência dele não é suicida, mas a tendência dele são outro tipo de transtorno. Tá, mas a senhora falou que é a respeito, nós vamos abordar aqui junto com a palavra de Deus. Sim. Então nós temos descoberto que através de trabalhos que a gente tem feito, regulares, né, na igreja, locais que nós somos convidados para orar, para levar a palavra de Deus, ou até mesmo para conversar com pessoas online. Nesse plantão que eu estou fazendo na madrugada, né, que eu fiz essas semanas agora, é uma repescagem, vieram poucas pessoas, mas entretanto situações muito dolorosas. Então, algumas pessoas, elas deixam de ser auxiliadas porque elas não acreditam que há solução para o seu problema. Primeiro ponto. E por causa disso, essas pessoas elas acabam se afastando dos parentes, elas acabam se afastando dos amigos, elas não conversam mais dentro de casa com os filhos, elas não conversam ou com alguém, companheiro, companheira, ou seja, ela se fecha numa concha. Se ela tiver então um quarto, ela vai e entra, ela não quer conversar com ninguém, ela não quer explicar, ela não quer falar e ela não quer pedir SOS, que é o devido socorro. E essas pessoas, elas não deixam de ser auxiliadas por culpa da família, não, de maneira alguma. Essas pessoas muitas vezes deixam de ser auxiliadas porque são pessoas que estão completamente com um constante sofrimento emocional e espiritual e sente tormentos e sensações que elas não querem abrir o coração, abrir os pensamentos por vergonha, por inferioridade, por machismo, por feminismo e etc. Então, aqui também eu escrevi, existem alguns problemas que giram em torno dessa questão emocional e algumas pessoas, elas enveredam pela hipocrisia, ou seja, elas acham que pessoas convertidas nunca mais terão problemas com esse assunto. E está aí a raiz do problema. Não é verdade isso. Nós temos que entender que certos problemas, eles reaparecem ou nunca vieram a ser falado a respeito disso. E a pessoa sempre tendo a tendência a levar tudo para a espiritualidade e nunca buscando ajuda com o profissional necessário ou até a família também muitas vezes percebe, não faz nada ou não percebe e a vida continua e acaba ocasionando um desastre total no meio da família. Família que perde entes queridos, famílias que muitas vezes
na ignorância do assunto, abandona aquela pessoa porque não entende. Então, que tal você averiguar com os seus pensamentos aquilo que está acontecendo ao seu redor? Seu irmão, a sua irmã, seu pai, sua mãe, seu marido, seus filhos, e olharem bastante para a área do pessoal da adolescência. Muitas vezes as pessoas elas têm uma tendência a negar os seus verdadeiros conflitos. Quando você pergunta, e aí, como está? Tudo bem? A pessoa fala, está tudo bem, né? É como se ela colocasse uma máscara e por detrás dessa máscara é o que está realmente acontecendo. Mas, como a gente já disse aqui, não quer ser repetitivo, a vergonha, a inferioridade, ela ocasiona que não busca ou não fala, né? E tem também aquelas pessoas que, apesar de negar esses problemas reais, elas falam, conversam, são repetitivas no mesmo assunto, mas não procuram ajuda. E se alguém se atrever a falar, você precisa de ajuda, isso não é normal. Então a pessoa simplesmente ela surta com a outra, né? Ela surta e ela não quer mais até mesmo a amizade daquela pessoa. Acontece muito isso. Sobre essa forma das enfermidades, né? Vamos falar aí de casamentos infelizes, né? Essa desintegração emocional dos filhos com os pais, quando não dos pais com os filhos. Tudo isso leva um autoexame em busca dessa visão que há com relação a áreas emocionais, áreas psíquicas, quando não área espiritual. E isso até mesmo buscando uma nova visão de relacionamento. Então nós temos que tratar as áreas feridas. A maioria das pessoas sempre possui os mesmos anseios, possui as mesmas carências, e por isso que nós podemos identificar uns com os outros, ajudarmos na dependência do Senhor e buscando o profissional também relevante ao que nós estamos falando, certo? Vamos falar um pouquinho a respeito de perturbações emocionais, mas eu quero falar um versículo da palavra que eu separei aqui, 2 versículos. O primeiro é Mateus capítulo 8, 17, que diz assim: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Então vamos ler agora o livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26, versículo 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Existe um certo tipo de problema que requer um toque mais profundo do Espírito Santo, quando não até uma oração especial. De um lado estão os nossos pecados, do outro lado estão as doenças, e existe entre uma área e outra que a Bíblia chama de enfermidades. Então podemos ilustrar os problemas, vamos dizer aqui, marcas de cortes na árvore. Nós somos uma árvore, mas estamos tão feridos que estão cheios de cortes. Assim é conosco. Muitas vezes, alguns centímetros abaixo da casca que protege a árvore,
Muitas vezes, como eu disse no início, aquela máscara dissimuladora que está tudo bem. Outra coisa, não está aqui registrado, mas eu vou falar. Tem pessoas que têm tendência que diz assim: se está bem financeiramente, se as contas estão pagas, se tem dinheiro no banco, se eu posso me vestir bem, por que o fulano está reclamando? Ele devia estar bem. Cuidado com isso, porque você pode estar levando um problema emocional, espiritual, para um lado material da vaidade, porque nada jamais se supera, nem um homem que tem mais do que tudo de valores materiais, não significa que essa pessoa ela vai estar bem emocionalmente ou espiritualmente. E as pessoas têm tendências a falar isso. Tá reclamando porque tem dinheiro na conta, abre o guarda-roupa de fulano, tem um monte de roupa, sapatos bonitos, estuda na faculdade tal, ou então tem o trabalho tal. Muito cuidado com isso, porque são justamente essas pessoas que estão mais doentes. Enfim, fiz aí uma aspa minha, ok? Bom, continuando sobre as marcas dos cortes das árvores, que somos nós as árvores, certo? Então, essas cicatrizes, elas estão registradas. São cicatrizes de mágoas antigas ou recentes. São cicatrizes dolorosas. E tudo isso, agora vamos falar da área da psicanálise, está registrado nos anéis da nossa mente, da nossa psique. Então, essas lembranças do passado, ou você de repente está vivendo no presente alguma coisa, elas estão gravadas, elas estão vivas lá dentro. Então, elas vão afetar o quê? Essas situações que estão gravadas, essas lembranças, elas começam a afetar comportamento das pessoas. Elas começam a afetar tipo de conceitos que de repente você diz, a pessoa falava uma coisa, agora está falando outra. Conceito mudou, mudou o pensamento, não aleatoriamente, que cada um de nós de repente chega num consenso, eu pensava a respeito disso uma coisa e hoje eu estou pensando outra. Não, eu estou falando de algo mais grave, certo? Então, o que acontece? Quando começa a afetar nossos conceitos, vai afetar os nossos sentimentos e vai afetar os nossos relacionamentos com outras pessoas. Lembra que eu falei daquelas pessoas que elas começam a não querer conversar com ninguém, não receber ninguém em casa, começam a se fechar numa conchinha? Exatamente isso que estamos falando aqui nesse momento, quando falamos também da psique humana, que é a nossa saúde mental. Vamos lá. Quando nós afetamos isso, depende muito a maneira de nós encararmos a situação. Assim como nós encaramos ao Senhor. Cada um tem uma maneira e um tipo de intimidade com o nosso amigo Espírito Santo, certo? Cada um de nós tem uma maneira de orar, de falar com Deus. E não é diferente quando essas pessoas que estão traumatizadas ou que precisam serem curadas de lembranças do passado, de coisas que aconteceram ou continua acontecendo, tá? Continua acontecendo. Vou agora dar um exemplo aqui que veio aqui na minha mente. Se você está lá com um tanquinho para mulheres é de lavar roupa. Colocou a água, pega a roupa, separa, coloca a roupa, ela está suja. Coloca o sabão em pó, liga a máquina, começa a rodar. O que acontece com aquela água? O caldo daquela água
Ele vai começar a ficar amarelo, certo? Aí de repente me dá na ideia de vir buscar uma camiseta branca que já está limpa para colocar junto. O que vai acontecer com aquela camiseta? Ela vai ficar o quê? Ela vai ficar amarela. Ela vai ficar suja. Ela estava limpa, mas ela vai ficar suja. Porque eu coloquei ela junto com as roupas que estavam sujas numa água branca que se tornou amarela. É isso que acontece com a gente. É essa situação que, se nós não encararmos a nossa vida diante de Deus, não encararmos diante da vida aquilo que está precisando ser modificado, há aí uma expressão que fala: vai até o fundo do poço. Se compreendemos bem, vamos falar da salvação. A salvação, ela não nos dá uma cura imediata, principalmente de males emocionais. Então, muitas vezes nós temos uma compreensão com a relação de doutrinas de santificações, mas é impossível saber o grau de espiritualidade de uma pessoa simplesmente por a gente estar observando uma conduta da pessoa, porque você não sabe o que está passando aqui e não sabe o que está passando no coração da pessoa. São dois extremos, mas isso nós estamos falando não por julgamento, mas para ver realmente quem está de trás de toda essa situação. Existem dois extremos que é completamente diferente. Muitas vezes a pessoa tende a dizer: Satanás fez isso com minha vida, o diabo está furioso. Ok, área espiritual, né? Trabalho espiritual, temos aí a área da espiritualidade, líderes que trabalham com essas curas. Entretanto, nós temos o outro extremo, que são pessoas que continuam arrasadas, desiludidas, e não são demônios porque são imaginários. Mas o que acontece? Por quê? Vamos falar da imaturidade espiritual. Quando um cristão é imaturo espiritualmente, ele não tem como ter discernimento entre uma coisa e outra. É impossível. Não só para quem é cristão. Qualquer pessoa em qualquer área da sua vida que tenha imaturidade sobre o assunto, ou ela é imatura com relação a traumas, dificuldades, dizendo: eu nunca ficarei deprimido, eu não tenho esse tipo de problema. Normalmente, nós que somos psicanalistas, pessoas que dizem: eu não tenho esse tipo de problema, é a pessoa que tem o tipo de problema, ok? Então, muitas vezes, nós estamos dando as mesmas respostas para as mesmas pessoas que estão sofrendo de problemas emocionais, como se fosse assim. Um exemplo: o presidente de uma companhia aérea, que sempre dá a mesma resposta, porque as pessoas que pegam seus voos reclamam da comida, reclamam do suco, do refrigerante, da bebida, enfim. Então, esses dois extremos, eles têm evidências, mas para a gente conseguir conversar e colocar tudo no devido lugar, não é da noite para o dia. Então eu digo, você precisa sim de terapia, você precisa de conversar, você precisa de sair dessa ostra, você precisa de sair desse mundo. Talvez você pense: está tudo bem, mas ao apagar das luzes, todos dormem e você fica acordada ou acordado. E aí?
O que está acontecendo com você? Em que eu posso te ajudar? Em que o seu pastor pode te ajudar? Como resolver a situação? Quando a gente fala sobre as evidências, eu vou dizer algumas coisas aqui rapidamente. A primeira, toda pessoa que tem sentimento de desvalorização, ela não conta para ninguém. Ela sente-se desvalorizada. É um erro ela sentir isso, a pessoa? Não. Muitas vezes ela diz, eu faço tudo para todos e me sinto uma pessoa desvalorizada. Ou então essa pessoa já tem daí uma tendência e ela começa a pensar, eu não presto para nada, eu nunca vou ser nada, ninguém gosta de mim, tudo que eu faço dá errado. Então esse sentimento de desvalorização, ele pode ser de ordem emocional e não espiritual. Cada caso é um caso. Quando nós falamos também, segundo, complexo de perfeccionismo. As pessoas perfeccionistas são as mais sofredoras, em tese. As pessoas perfeccionistas, elas cobram de si mesma ao ponto de ou abandonar outras pessoas, ou se automutilar. Adultos automutilam? Sim, também. Então, o que acontece nessa questão do complexo do perfeccionismo? Ela começa a ter uma tendência, quase que a veracidade do sentimento de desvalor. Nada dá certo, não consigo fazer nada, fui tentar fazer, rasguei todas as folhas, tá tudo errado, não consigo satisfazer a mim mesmo, então como que eu vou casar com uma pessoa? Não consigo nem servir a Deus direito, porque eu quero as coisas corretas. Sabe aquela história da pessoa colocar a caneta aqui, o papel aqui, a pessoa perfeccionista? Então, existe o perfeccionismo? Existe a pessoa perfeccionista, sim, mas quando se trata de um complexo de perfeccionismo, então estamos aí com uma doença de ordem emocional ou, quando não, material. Acontece que as pessoas acham lindo. Ai, ela é perfeccionista, que legal, tem tudo no lugar. Ela segue um cronograma. Só que às vezes o cronograma dela é maravilhoso para você e para ela não está servindo para nada. Bom, nós vamos falar aqui também sobre a suscetibilidade de pessoas que têm... Vou tirar essa palavra, suscetibilidade. Vamos para a sensibilidade. A sensibilidade. Pessoas que é super sensível e já sofreu muitas mágoas. É uma pessoa que desejou o amor e não conquistou. É uma pessoa que ela até é admirada por outros, mas ela não sente esse poder da admiração. É uma pessoa que ela sente que quem está ao seu redor não tem afeição por ela, certo? Então essa pessoa, ela se torna uma pessoa super sensível. Então tudo que você falar com essa pessoa vai levar para o lado oposto. Tá entendendo? Tudo que você conversar com a pessoa, vai chegar a um ponto que você vai falar assim, nossa, não pode nem conversar com o fulano, com a fulana que, meu Deus, já falou uma coisa e eu não falei nada disso. Sabe o que é isso? Problemas emocionais que não foram, que estão mal resolvidos. Situações delicadas. Então, o que acontece com pessoas assim? Sempre elas vão receber o contrário do que a outra está falando. E assim, ela continua carregando todas as cicatrizes emocionais e muitas vezes também, presta atenção, começa a ver coisas onde não tem.
Já viu aquelas pessoas que vê coisas onde não tem? Você fala, você é bonita. Aí a pessoa diz para outra, você viu que ela me chamou de feia? Então, complexos, deteriorando o seu emocional, e a pessoa não sente a realidade de uma forma que as outras pessoas estão vendo. Ou então, seja, ela vê coisas onde não tem. Quando não sendo com ela, é com a família. Ela começa a ver coisas com a família, achando que está errado. Essa é uma questão da supersensibilidade que atinge demais pessoas que vivem não sozinhas, mas no meio social. O que é o meio social? No meio da igreja, no meio de uma família que tem muitos irmãos. Então, a suscetibilidade dessa pessoa em grau de emoções e sentimentos são enormes. Essa pessoa, ela simplesmente acha que todo mundo não gosta dela. E quando alguém fala alguma coisa para essa pessoa tende a pensar ao contrário. Mas eu não estou dizendo o normal, tá, gente? Tem aquela coisinha, o normal, que sempre temos alguma coisa, né? Eu estou dizendo realmente, entrando dentro das evidências, aonde o assunto que nós estamos falando é sobre a cura dos traumas emocionais e, quando não, uma ferramenta para liberar essa situação que todos estão vivendo. Vamos falar dos temores, que são os medos. Às vezes, o maior temor de uma pessoa é o fracasso, seja qual área da sua vida: casamento, família, profissão, amizades, sociedade. Então, ela sofre aí de uma síndrome do medo, de uma síndrome do pânico. Ela tem horror, porque já entrou na mente dela, nem aconteceu o assunto, já na mente dela já começou tudo errado. Detalhe, essas pessoas, elas sofrem esse tipo de trauma e elas têm tanto medo de perder o jogo da vida que é muito perigoso, porque se ela encontrar uma saída, ainda que seja de ordem ilegal, ela é capaz de fazer. Ou seja, essa pessoa, ela começa a entrar dentro de jogos perigosos. Ou quando não, pessoas assim, elas ficam sentadas nas laterais, somente observando o que você está fazendo. Ou quem sabe você é essa pessoa com temores. Vamos falar sobre sexo. Outra evidência. Muitas pessoas na igreja têm problemas. Não somente na igreja, na sociedade também. Incesto, estupros, homossexualismo, conceitos errados, formas diferenciadas, assunto delicado. Não vamos entrar ao mundo. Entretanto, grande evidência de uma pessoa que está precisando de ajuda, que está precisando de acompanhamento. Lembrando que tudo que nós estamos falando, nós já estamos no subtítulo a respeito dos dois extremos, certo? Então, Deus não falou que o sexo era proibido. Deus não fala na palavra dele que é a proibição. E não vou entrar no assunto do que pode, do que não pode, porque hoje nós estamos falando da psicanálise com a espiritualidade. Bom, agora nós vamos dizer, o Espírito Santo, como nós dissemos, Romanos 8, 26, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, ok. O sentido da palavra ajudar. O que é ajudar? É ajustar. É ser ajustado.
Agora eu te pergunto, como que uma pessoa vai ser ajustada se ela não for acompanhada? Passo a passo. Se ela não for passada por um processo de restauração, seja ele de ordem espiritual ou de ordem psíquica, como que uma pessoa vai se ajudar? Como que vai ser ajustado isso? Não tem como. Não tem como. Entretanto, qual que é a parte que cabe a mim e cabe a você fazer parte desse processo da cura, dos ferimentos, das enfermidades? Nós sabemos que o Espírito Santo, ele é o conselheiro, mas nós sabemos que os profissionais que carrega o outro lado, a outra ponta do problema, né? Então você vê os extremos. Então, o que exatamente nós estamos fazendo dentro desse processo do fazer? O que você tem feito por você mesma? Como que você tem enxergado esse assunto que nós estamos abordando nessa noite? Existem pessoas que querem continuar sendo observadas. Elas não querem se abrir. Nós não podemos chegar lá igual quando tem uma porta, né? Que perdemos a chave. Esse dia minha filha perdeu a chave, eu tive que ir correndo no chaveiro para fazer a chave, né? E abrir para ela poder entrar. Ou quando não tem o chaveiro perto, tem aqueles que falam, não, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui uma marreta, alguma coisa para, né, para arrebentar e depois a gente arruma. É assim que vai ser solucionado o seu problema emocional? É assim que vai ser solucionado o problema espiritual? Sendo arrombado? Nós não podemos arrombar ninguém. Nem eu e nem você. E nem tampouco nos arrombar, porque todos nós temos um limite. Mas esse limite não seremos nós que vamos dar para nós. Muitas vezes eu, como terapeuta, eu sei até onde eu posso ir. Porque quando eu estou acompanhando o meu paciente, eu sei quando eu devo parar naquela sessão, naquela análise. Então você acha que o Espírito Santo também não sabe até quando ele pode ir em certas áreas da sua vida? Ele sabe. Então, para nós precisarmos entender isso, sendo observado que a cura dos nossos traumas emocionais, temos os dois extremos, espiritual e o psíquico. Primeiro, nós devemos encarar o problema de frente. E a primeira ajuda é a ajuda de Deus. Tem pessoas que têm dificuldade, até mesmo em abrir a sua boca, sozinha, para falar algo do que está acontecendo consigo mesmo. Nós temos que encarar aquela oculta mágoa de infância. Temos que ter uma sinceridade moral, por mais profunda que ela seja, que nós não queremos nem reconhecer nos nossos próprios sonhos e pensamentos. E também temos que ver o problema de nível do consciente para si mesmo, porque falar de outra pessoa é fácil. Falar o que está acontecendo com outra pessoa é a coisa mais fácil. Falar sobre uma pessoa que está precisando de ajuda é fácil. O difícil
é reconhecer que eu preciso de ajuda. Quando não, a pessoa levemente nem gosta de tocar no assunto quando se trata da área das emoções em questão da psiquiatria, da psicologia, da psicanálise, em forma de terapia ou até medicamento. As pessoas acham que elas não necessitam. Outra coisa, por mais profunda que essa ferida esteja em você, esteja te corroendo, somente as orações não irão te ajudar. Elas serão como um bálsamo. Mas Jesus cura? Sim, Ele cura. Existem coisas que Ele vai curar, existem outras que você vai ter que procurar ajuda. Mas isso depende de você. E quando nós falamos, é para ter problemas a serem solucionados. Não é trazer o problema e ele não ter uma solução. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Diante de Deus, não há problema que não seja solucionado. Mas muitas vezes ele não vai ser o médico dos médicos. Ele vai te encaminhar para um médico. Ele vai te encaminhar para um profissional. Muitas vezes ele é o advogado dos advogados, mas vai ter causa que ele vai te encaminhar para o advogado profissional liberal. E assim por diante. Eu quero deixar aqui também, enquanto nós estamos falando do assunto, antes que volte, que eu anotei, Tiago capítulo 5, versículo 16. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Nossa, quando fala assim, já pensa naquele problema terrível que os cabelos chegam a ir para cima. Falta de perdão é pecado. Sim. Então, sem confissão, não há restauração. E isso é um processo. Existe um planejamento. Existe uma cura. Existe uma libertação e existe um tratamento. Outra coisa, já estou terminando. Aceitar as nossas responsabilidades. Talvez você se acha vítima do que aconteceu no teu passado. Talvez você se acha vítima do que está acontecendo no seu presente. Mas eu quero dizer uma coisa para você. A sua reação é que vai mudar a história da sua vida. A sua reação é que vai abrigar você em um local seguro. Seja ele na mão de um profissional, seja ser abrigado no colo do Senhor. Essas questões de ressentimento, essas questões de raiva, rancor, falta de perdão, geram traumas, criam feridas, mas enquanto nós nos fazermos de vítima, colocando culpa nos outros e não aceitar nossa responsabilidade, tudo fica a mesma coisa. E é incrível quando nós pensamos que algumas coisas que estão acontecendo e é por isso que a porta não se abre. Não é verdade. As questões emocionais, as feridas emocionais, a vida espiritual
ela não tem uma completa tendência ao material. Então, devemos aceitar nossa responsabilidade como pessoa e saber o que devemos fazer e o que não devemos fazer. E se precisarmos de ajuda, precisamos procurar ajuda enquanto é tempo. Pessoas já morreram magoadas, rancorosas, entristecidas, não libertas, porque o tempo foi se arrastando. As coisas foram se dificultando e a pessoa foi se fechando. A pergunta é: você deseja ser curado? Mas qual caminho será necessário? Eu não sei te dizer, não te conheço. Jesus, no livro de João, capítulo 5, versículo 6, ele perguntou ao paralítico: você quer ser curado? Ou está querendo apenas conversar sobre o seu problema? Será que você não está usando esse problema para obter o despertamento da compaixão dos outros? Tem pessoas que amam segurar o problema na mão para que todos tenham compaixão da pessoa. Então a pergunta é: você quer ser curado? Ou você quer apenas conversar sobre o seu problema? É isso, gente. Perdoar está envolvido todos os nossos problemas. Encarar nossas responsabilidades, no caso, também existem as duas facetas. Existem as duas faces da moeda. Mas para saber o que fazer, talvez precisamos de algum profissional para falar. Ou talvez precisamos de alguém espiritual para conversar. Mas a conversa, ainda que ela seja solícita, ela não vai resolver o problema. Porque esses problemas, algumas evidências que eu trouxe, de repente você pode compartilhar, mas existem coisas bem mais profundas. Será que alguma dessas evidências nesse assunto hoje te atingiu diretamente? Não precisa responder para mim, responde para você. Se diz sim, procure ajuda. Procure um terapeuta. Procure um profissional. Está na hora de você reformular sua vida. Está na hora de você saber que existe dois extremos. Um é espiritual e o outro, simplesmente, ele é de ordem psíquica, emocional. O que você precisa para superar essa dificuldade? Você já tem a resposta. E agora, de repente, você vai cair em si e você vai conseguir sucesso com esse pequeno esforço que você vai fazer. Você precisa entender que existem princípios que se identificam com a sua vida, a quais muitas vezes você não quer falar para qualquer pessoa. Então eu digo, a primeira coisa que você tem que ter
é confiança no profissional que você vai procurar. Confiança em quem você está falando. Com quem, perdão, você está falando. Outra coisa, não resolve ficar pedindo oração e profecia e revelação ou então, deixa eu te falar uma coisa. Tem pessoa que vai num médico aqui. Ai, não gostei daquele terapeuta. Pula pro outro. Pula pro outro. E vai rodando em círculo. Porque nada para ele tá bom. Nada para essa pessoa tá bom. Tudo tá ruim. O problema é de quem? Do médico? Do pastor? Dos seus pais? Do seu marido? Ou é você que não quer se autorresponsabilizar, parar de se vitimizar e dizer, eu vou tomar uma posição. Acabou, gente. A outra parte a gente pode falar depois. Eu quero orar com você. E nessa oração eu quero deixar Mateus capítulo 6, 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. A oração do Pai Nosso. Todo mundo sabe de cor e salteado. Todo mundo sabe fazer essa oração, mas não vive essa oração. E nós deixamos só o versículo 12. Pessoal, 75% das pessoas que se encontram internadas hoje nos hospitais, com moléstias físicas, com enfermidades, todas elas, quase que 100%, veio de problemas emocionais. E com essas doenças, os pacientes ficam punindo a família ou outras pessoas. Aí vem o sintoma físico, colapso e aquelas maneiras de ser involuntário a confissão de culpa. Então, pensa, reflita e que aquilo que vem sendo trazido aqui, seja de ordem espiritual e seja de ordem de área psíquica, área emocional, faça você refletir melhor. Porque as pessoas estão aí na mídia palestrando sobre isso para que as pessoas cada dia mais façam uma reflexão e entendam e procurem ajuda. Ok? Quero orar com você. Senhor Deus, nesse momento eu quero orar por essa pessoa que está travando batalhas emocionais, de ordem psíquica. Eu sei que Tu é um Deus que cura, liberta, transforma e que para o Teu Espírito Santo não há impossível. Mas sabemos também que existem os profissionais da terra, os psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, que existe a terapia, que existe uma porção de coisas que o Senhor deixou aqui na terra. Portanto, eu não sei, cada caso é um caso, mas que o Senhor visite essa pessoa através dessa palestra. Que o Teu amor, que a Tua graça, que a Tua benevolência venha sobre o coração de cada um, sobre a mente. Peço-te também, Senhor, que ao deitar, que essas pessoas ao deitar, a mente delas sejam esvaziadas, para que o conselho do Senhor, do Teu Espírito Santo, venha sobre elas, trazendo uma conduta de tratamento. Seja necessário um profissional da terra ou não, e que elas possam verdadeiramente serem conduzidas para a realidade em tudo que está acontecendo. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Agradeço você que veio, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa palestra
E quinta-feira agora nós estaremos com a segunda semana, Lucas capítulo 18, a justiça de Deus. No que você foi injustiçado? Acompanha conosco 7 semanas dessa campanha. Deus fará a justiça em teu favor. Um grande abraço, Ana Redana, psicanalista. Compartilhe esse vídeo. Hoje não estaremos de plantão, perdão, gente, não estaremos de plantão, tá bom? Nessa semana não teremos plantões na madrugada. Querendo agendar uma consulta a partir das 14 às 18 horas. Meu telefone, WhatsApp 69994075491. Liga, faça seu agendamento. Nós atenderemos você com todo prazer. Maria Auxiliadora Araújo, um abraço, um beijo. Eu tô saindo agora, mas compartilhe esse vídeo. Estamos aí trabalhando para fazer a diferença. Deus abençoe vocês. Um beijo. Até mais. Quinta-feira estou aqui de volta.